como é que se diz? Desta explicação de que o amor entre o casal é como a erva. Cresce, 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 até que chega uma vaca e estraga tudo. Portanto, a explicação de termos aqui esta é a melhor explicação para uma relação amorosa. Portanto, lembrem-se que nós chamamos relação e estar em relação não é uma relação, e nós ouvimos muito isto em consulta, por isso é que vimos aqui falar-vos disto. Então isto é que é muito importante. Estar em relação não é estar em relação, ou seja, não é estar chateado, não é estar aborrecido, não é ser uma fonte de conflito, nem uma fonte de fricção. Portanto, um dos motivos que nós preconizamos para estarmos com alguém é que de facto possamos ser mais felizes juntos, certo? A questão do par ideal tem a ver com pessoas que estão com a mesma sintonia de aprendizagem, essa será a definição bonita, ou seja, pessoas que se esforçam para aprender em conjunto e estarem a melhorar-se a si própria em conjunto. Hoje em dia, na sociedade, aquilo que nós vemos depois é que as relações amorosas são complicadas porque a maioria tem medo. E tem medo de ser feliz. Porquê? Porque com a vizinha não resultou, com a prima não resultou, com a avó não resultou, com a mãe não resulta, porque é assim. Então, nós temos esta herança de que as coisas não correm bem. Na realidade, eu costumo sempre dizer isso, é que eu não entendo que nenhuma relação corra mal, todas as relações são uma aprendizagem. Quando vemos isto, tiramos logo muito peso à própria definição, porque quando dizemos, então, o teu marido, não, o meu marido não, já é ex-marido, correu mal. Não, não correu mal. São aprendizagens. Então, mas vocês sabem que a sociedade o que diz é que correu mal, porque isto é o peso que temos para sermos perfeitos e termos relações perfeitas. As relações da vida que existem e que podem existir implicam que as pessoas queiram crescer juntas, e isso hoje em dia é que às vezes não estamos muito afim. Então, esta é a lógica. Portanto, muito rapidamente, no amor não existem obrigações, não temos resistências, não temos expectativas, temos respeito, obviamente, o amor é amável, o amor é justo e o amor é incondicional. Então, portanto, devemos pôr de lado os medos de nos comprometermos, os medos da rotina, os medos de perder a liberdade e os medos da monotonia. Portanto, tudo isto nós conseguimos, desde que estejamos conscientes e lúcidos, fazê-lo. Portanto, a pergunta é se vale a pena investir no amor. E eu penso que sim, vale a pena investirmos no amor, que melhora a nossa que tem a ver com a nossa evolução de consciência em termos multidimensionais. Portanto, isto é falar de uma intercooperação evolutiva, uma palavra que eu gosto muito. É, portanto, uma vivência sinérgica entre duas consciências. Assim, muito complicado, eu vou passar isto à frente. Bom, então, como é que nós podemos melhorar os nossos relacionamentos amorosos? Primeiro, temos que aprender a comunicar. Comunicar implica trocar uma ideia, ok? Portanto, é importante uma boa comunicação para um bom relacionamento. Lembrem-se que temos que nos comunicar também connosco próprios. Isso significa pensarmos primeiro naquilo que queremos de nós, da nossa vida e dos outros. Isto é importante porque muitas vezes nos esquecemos de pensar no sentido de eu penso isto comigo, como é que eu me sinto, para depois levar para o plano do outro. Obviamente que comunicar é diferente de discutir. Muitos de nós não sabemos comunicar porque aprendemos a discutir. Portanto, quando temos de falar, não sabemos falar e discutimos.
Portanto, quando nós conversamos com o outro, devemos nos ocupar em ser fiáveis, flexíveis, adaptáveis, devemos valorizar a relação, ou seja, às vezes eu posso ter razão, mas isso vai ter que ficar de lado, porque eu valorizo mais a relação que eu tenho do que provar que eu tenho razão. Isto são técnicas, nós hoje vamos ter aqui uma exemplificação prática. Estas técnicas nós aprendemos em PNL, por exemplo, em vez de dizermos o mas, dizermos gostava de saber a razão de, em vez de dizermos o porquê, eu ficava muito feliz se tu... Se quiserem eu mando-vos o quadrinho, para vocês depois imprimirem. Boa. Em vez de dizer tu tens que, é importante para mim que, seria bom que, seria necessário que, em vez de dizer eu avisei-te, perguntar como farias para obter um resultado diferente. Bom, a outra coisa muito importante para a descomplicação da vida é não guardarmos mágoas, porque nestas discussões que às vezes temos com os parceiros realmente ficam mágoas, aquela coisa que eu disse depois, passado 20 anos, lembram-se, porque esta é uma lei universal, portanto, quando discutir com a sua mulher, lembre-se, ou ela está certa ou você está errado. Não há mais nenhuma, depois de tanto estudar sobre comunicação, essa é a minha grande conclusão. Bom, então, em resumo, dicas para deixarmos de nos complicar a vida. E agora para ficarem todas muito satisfeitas com o que eu vou dizer. Na realidade, nós não somos complicadas. Nós estamos complicadas, nós estamos ansiosas, portanto, nós vivemos projetadas no futuro e depois estamos complicadas, mas não somos. Porquê? Porque de 7 em 7 anos o nosso corpo literalmente muda as células todas. Significa que se hoje alguma de vocês chegar à conclusão que é menos fácil de lidar, daqui a 7 anos vai melhorar. Porque vão mudar as células literalmente todas. No entretanto, já podem começar a fazer pequenas diferenças, principalmente nesta forma de ver a vida. Então, dica para descomplicar a vida. Tudo é simples. A vida é simples, tudo é simples, nós é que complicamos a vida. Segunda dica é ver a vida como se fosse um milagre todos os dias. Todos os dias pensarmos que a vida é um milagre. Terceira dica, resolver literalmente os problemas. Pensá-los, arquivá-los. O que não dá para mudar deixa de ser um problema porque não tem solução. O que dá para mudar, atuar. Aproveitar a vida, aproveitar as relações, dizermos claramente o que gostaríamos à nossa cara metade, para que ele não precise de fazer suposições, amar sem ter apego e, my ladies, também vos digo que é assim, não dá, venha ao próximo, porque lembrem-se, se ex fosse bom, Deus não nos mandava amar o próximo. Então, se vocês entrarem nas relações a acreditar de que são mais felizes, já são felizes per se, significa que tiramos muito peso a isto e podemos viver mais tranquilas, e isso é uma coisa que eu gosto. Outra dica, estarmos sempre presentes. Lembrem-se que estar presentes é estar o aqui. Isso significa que desliguem a televisão, desliguem os Facebooks. Agora estão aqui, acho muito bem que estejam aí, porque o que estamos a falar é importante. Mas tirando isso, a seguir desligam, vão dar beijinhos. E depois eu vou já dizer o que é que vão fazer a seguir. Deixarmos de acreditar naquilo que está protocolizado pela sociedade. Hoje em dia temos que nos modernizar na forma como vemos as nossas próprias relações. As mulheres continuam a acreditar no conto de fadas porque quando somos pequeninas vemos a Disney, as princesas, eles são sempre os príncipes. E por isso, vocês estão-se a rir, mas isto está provado, porque o nosso inconsciente fica com uma ideia de que se ouvem passarinhos literalmente quando o príncipe está a chegar de cavalo.
E então eu acho que devemos continuar a acreditar nos príncipes. Também acho é que os príncipes são os príncipes modernos. E isso significa que tudo aquilo que esteja protocolizado impede-nos de sermos felizes, porque é uma crença, ok?